Vamos abrir então as nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 14. Eu vou fazer a leitura dos versos de número 1 ao 15. Hoje a Cris não está aqui para ler conosco. Como eu já disse, ela foi diagnosticada positiva para a Covid pela segunda vez, está vacinada, tem todas as doses de vacina, as 3, já tomou tudinho, e os sintomas estão leves, graças a Deus, e a nossa maior preocupação aqui é com a mãe dela, que está aqui em casa também, 84 anos, e aí a gente está fazendo aquela logística santa, pedindo estratégia a Deus para o Senhor ir nos poupando, né, na medida do que for, e enfim, estou eu aqui então para fazer a leitura sem dispor do assessoramento que a Cris me dá todo domingo, tá certo? Mas eu quero agradecer desde já por todos os que têm orado, porque eu tenho certeza que Deus está lhe ouvindo, viu? E ela está atravessando por esse vale com confiança no Senhor e debaixo da oração sua e nossa também, né? Amém. Bom, já abriu a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 14. Eu vou fazer a leitura com você dos versos de número 1 ao 15, ok? Vou repetir para você. Leitura do livro de Êxodo, capítulo 14, versos de 1 ao 15, ok? E a palavra do Senhor nos diz assim, veja lá, diz assim: Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que voltem e que acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele assentareis o campo junto ao mar. Então Faraó dirá dos filhos de Israel: Estão embaraçados na terra, o deserto os cercou. E eu endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: Por que fizemos isto, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos. Porque o Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão. E os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Verso 11. E disseram a Moisés: Não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isso, que nos tens tirado do Egito? Não é esta a palavra que temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não tenham medo, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim?
diga aos filhos de Israel que marchem. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, esse é um momento em que o povo do Egito, já tendo saído, lembra lá do que a gente celebrou na Páscoa, a saída do povo do Egito, as pragas que vieram sobre o povo do Egito. Olha lá, aquelas pragas ensinaram muito ao povo egípcio, aparentemente, mas por um momento parece que não ensinou o suficiente, não é verdade? E isso também aconteceu com o povo de Deus. Foram libertos da escravidão. Quando eles saíram do Egito, o povo egípcio, depois que passou o anjo da morte, ceifou a vida de cada um de cada família, levou, veja, dos animais e das pessoas. Veja, gente, se na gaiola tivesse meia dúzia de passarinhos, o primogênito morria. Se na casa tivesse uns 3 ou 4 cachorros, o primogênito morreu, certo? Se na casa fosse a família que fosse, o primogênito morreu. Então, no Egito, naquela última praga, morreram todos os primogênitos, com exceção daquelas casas aonde o povo de Israel havia marcado com o sangue do cordeiro que foi sacrificado. Está lembrando do sacrifício de Jesus? Por isso nós chamamos Jesus de o Cordeiro de Deus, certo? Pois é, mas vamos lá. O povo que viu tudo isso acontecer foi o povo que foi para o deserto e acampou ali de frente ao Mar Vermelho. Veja, Deus permitiu, veja, o Senhor endureceu o coração de Faraó e foi glorificado em Faraó. Meu irmão, minha irmã, tem dificuldade que a gente passa na vida e Deus permite. Às vezes a gente está repreendendo o mal, achando que são as trevas se movendo para te cercar, e é Deus se movendo para te abençoar, para mostrar a você o quanto Ele é Deus. Nem o povo de Deus, que olha, tinha sido liberto lá do Egito com todos aqueles sinais e maravilhas, imagina, estava ali naquela hora, quando olhou para trás, viu um mundo de carros de Faraó. Diz aqui a palavra 600 carros. Você consegue imaginar 600 bigas de guerra? Imagina, você consegue imaginar 600 tanques de guerra vindo em direção à sua terra, certo? Cada uma cheia de gente em cima, os seus capitães ali, o exército. Imagina, aí o povo de Israel não saiu armado não, saíram cada um carregando suas troçadas, suas coisas, o que deu para carregar. Muita coisa deve ter ficado lá, porque não conseguia carregar. Saíram levando as riquezas do Egito, porque o povo do Egito deu ouro a eles. Vão-se embora, a gente agora está pagando para vocês irem. Mesmo assim, quando olharam para trás, olharam para a cara de Moisés e disseram assim: rapaz, será que você não entendeu o que a gente disse a você lá atrás? Será que não tinha um cemitério suficiente no Egito para a gente ser enterrado lá? A gente não disse a você que era melhor a gente ficar lá servindo aos egípcios do que a gente morrer aqui nesse deserto? Vê lá. Interessante é que Moisés nem parou para bater boca com esse povo. Ele diz aqui simplesmente isso, olha que coisa linda, certo? Ele diz assim: não tenham medo, fiquem quietos e vejam o livramento que o Senhor dará a vocês hoje, porque os egípcios que vocês hoje estão vendo, jamais os verão novamente. Veja que coisa linda. Vocês jamais os verão. E diz aqui o verso 14, que eu gosto muito desse verso, diz assim: o Senhor lutará por vós e vocês vão ficar calados. Ou seja, vocês vão ficar sem palavras. Irmãos, olha, eu creio que essa luta toda que o mundo está passando hoje, que esses dias difíceis, tudo isso Deus está permitindo, tá? Tem muita gente que está passando por esse deserto enorme, é verdade. Estamos todos sofrendo, estamos todos sentindo tudo isso. Eu falei isso, tenho falado isso nesses últimos tempos, é verdade, mas tem gente que aprende, tem gente que não aprende. E tem gente que, tendo visto a graça de Deus, a glória de Deus se manifestar na sua casa, quando passa por uma dificuldadezinha qualquer, parece que se esquece de tudo que Deus já fez. Meu irmão, minha irmã, vamos aprender um pouco mais com a vida. Hoje eu quero falar, nessa mensagem
sobre esses momentos em que a gente olha para um lado e olha para o outro e não vê a solução, quando a gente acha que está tudo perdido. Porque foi assim que o povo de Israel sentiu ali naquela hora, olhou para trás, viu os carros do faraó vindo em direção a eles, eles desarmados, olharam assim e disseram, rapaz, é agora que a gente se acaba, é agora que a coisa é agora que todo o nosso sacrifício vai ter ficado em vão, porque lá vem eles armados até os dentes, todos guerreiros preparados e tudo mais, e faraó na frente. Pois olha, Deus diz assim, eu vou lutar por vocês. Meu irmão, você consegue imaginar o que significa isso? Deus já tem lutado por você e por mim em muitas frentes. Às vezes a gente vê, às vezes a gente não vê. Às vezes a gente percebe, muitas a gente nem percebe. Deus está trabalhando no oculto, porque tem um verso lá em Isaías que ele diz assim, vindo o inimigo contra nós, o Senhor hasteia a bandeira dele na nossa terra, no nosso arraial, para que o inimigo de longe possa ver a bandeira dele hasteada e diga assim, ó, não mexe lá não, sabe porque olha a bandeira que está lá. Esse povo tem dono. Meu irmão, minha irmã, é assim que Deus faz comigo e com você. Hoje a gente está aqui em casa, olha, eu quero crer que a sua casa, como a minha, também foi nesses últimos tempos, extremamente cuidadosa, com todas as práticas necessárias para a gente escapar dessa virose, certo? E aqui na minha casa, fora a minha esposa que contraiu, foi a primeira que contraiu alguns meses atrás, agora ela está na segunda Covid, vê? Mas nessa nova agora, que a gente acredita que já seja dessa nova variante, o primeiro que teve aqui foi o meu filho que menos sai de casa, é o que menos bota o nariz para fora. Minha sogra está aqui, ela mesmo diz assim, olha, eu não vejo ele sair para lugar nenhum, né? Pois é, o máximo que eu vejo ele sair aqui é ele passar pela porta do apartamento para ir lá na portaria receber uma pizza que encomendou, alguma coisa que pediu, um sanduíchezinho, uma coisinha outra que a gente recebe lá na portaria que o pessoal não entra, por questões de segurança também. Mas enfim, é só isso e lá vai ele, pegou Covid. Então tem horas, irmãos, na vida da gente, e aí eu quero trabalhar esse assunto com vocês hoje, que a gente olha para um lado e olha para o outro e não vê a solução. E deixa eu dizer uma coisa aqui a você, o fato de você não ver a solução não significa que ela não exista. Por quê? Porque solução tem. Você talvez não esteja enxergando. E aí, esse não ver a solução pode ter muitas razões. E aí a gente fica perguntando aí, eita agora, né? O que é que eu posso fazer? Como é que eu devo agir? Qual deve ser a minha atitude? Certo? Tem horas, irmãos, que a gente olha para um lado e olha para o outro, olha, não tem parente que adianta, olha, não tem autoridade, nenhuma autoridade pública que possa resolver o seu problema, não tem parente a quem você pedir, não é porque não tem gente habilitada e de boa vontade que possa lhe ajudar, não. Não estou dizendo que as pessoas fugiram do seu redor, não. As pessoas estão perto, mas você sabe que não adianta você insistir, porque não tem solução. Pelo menos à vista você olha assim e diz, não adianta, literalmente eu não tenho a quem pedir. Não há pessoa influente suficiente que possa dar jeito na minha situação. E aí o que a gente faz? A gente recorre a Deus. Lamentavelmente, as pessoas muitas vezes só pensam em recorrer a Deus como última alternativa, como se ele fosse o último da fila. Irmãos, Deus quer ser o primeiro. Dá para entender? Quando a palavra de Deus nos diz lá em Mateus 6, lá do verso 30 para frente, né, ele diz assim, por que você está ansioso? Por que está ansiosa? Com o que você vai comer, vestir, o que você vai beber? Está preocupado com o quê? Com essas coisas as outras pessoas se preocupam. Mas você que é povo de Deus, não. Buscar em primeiro lugar, olha lá, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que Deus requer de nós, irmãos, é apenas um espírito quebrantado, um coração humilde diante dele, certo? O salmista lá no Salmo 51 diz lá no verso 17, Senhor, os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado. Há um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Essa é a realidade. Então o que a gente faz, certo?
Quais são as nossas ações diante dessas realidades em que a gente olha para um lado e olha para o outro e não vê a solução ali, certo? Não vê a solução, uma solução plausível, a gente não consegue concatenar as coisas, certo? E aí esse texto nos ensina coisas extraordinárias que vão certamente ajudar você, como tem ajudado a mim nessa semana. Tem gente achando por aí que casa de pastor não passa perrengue. Passa, irmão. Eu estou com 2 com Covid aqui em casa, certo? E a gente tentando, você imagina, todos num apartamento. Eu não tenho, sabe, eu não tenho área externa, não. A área externa do meu apartamento é descer e ir lá para a área externa do prédio, certo? Então, enfim, todos cerrados dentro de um apartamento, as janelas abertas para tudo que é lado, tá certo? E os que estão enfermos, isolados de certa forma, ou semi-isolados, quase isolados dentro dos seus quartos, e o resto da família convivendo por fora, sem muita comunicação. Imagina como é que fica isso, certo? Quando tem gente por aí pegando Covid também nem sabe como, mas enfim, e a gente está tentando escapar tudo isso. Então a gente olha para um lado, olha para o outro. Não adianta eu ligar para ninguém na igreja, não adianta eu ligar para ninguém que eu conheça, nenhuma pessoa, certo? Olha, eu assim como você, eu tenho amigos também em várias esferas, eu não consigo imaginar por onde eu começo. Tenho amigos, tem pessoas que eu conheço que são médicos, habilitados, habilidosos, gente de boa vontade, gente que eu sei que se eu pedir ajuda, se eu fizer uma ligação, me ajuda, essa pessoa me ajuda na hora, ela diz, eu vou chegar aí agora, mas não adianta. Vai ser só mais um aqui nesse ambiente para correr o mesmo risco que eu estou correndo. Então o que a gente faz na hora em que a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê a solução? Primeira atitude, está lá no verso 14. Quando os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios chegando, então, o que foi que eles fizeram? Eles clamaram a Deus. Deixa eu dizer uma coisa, a primeira atitude ela vem conjugada. A primeira atitude que você vai tomar quando você olha para um lado e olha para o outro e não vê a solução, você tem que lembrar, certo? Tem que lembrar que Jesus disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você tem que lembrar que a palavra nos ensina que Deus nos amou. E esse amor de Cristo foi tão extraordinário que Ele nos amou até o fim. Então, se Deus nos ama e a Bíblia nos diz que para Deus nada é impossível, a única coisa que você precisa é clamar de verdade a esse Deus que ama você e para o qual nada é impossível. Meu irmão, minha irmã, se a dificuldade está grande, se a luta está enorme, saiba de uma coisa, Deus é infinitamente maior do que o tamanho do seu problema. Se você não consegue ver a solução, deixa eu te dizer uma boa notícia, Deus tem a solução. Ah, mas por que Ele não me deu a solução agora? Porque as coisas não são no seu tempo, meu irmão. Nem são no meu. Porque as coisas não são do seu jeito, meu querido, minha querida. Nem são do meu. Às vezes até são, né? Quando a nossa vontade casa, certo? Se justapõe à vontade de Deus. Ela combina com a vontade de Deus. Pedireis o que quiseres e vos será feito. O que é isso? Será feito desde que aquilo que eu estou pedindo seja em consonante com aquilo que Deus quer. E na maioria das vezes a gente pensa uma coisa, Deus pensa outra, porque a palavra nos diz que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, que os caminhos de Deus são mais altos do que o nosso. Então, meu irmão, minha irmã, descansa, sabe por quê? Porque seja qual for a alternativa que você está pensando aí na sua cabeça, que você não consegue enxergar a solução, Deus tem a solução, o resultado muito melhor do que aquele que você está esperando. Por quê? Porque Ele é muito mais poderoso para nos dar muito mais do que aquilo que a gente pede ou pensa. Então a palavra é essa, faça como os filhos de Israel, clame a Deus. O salmista do Salmo 50 diz lá no verso 15, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Meu irmão, tá difícil, eu sei que tá, não tá fácil para ninguém. Tem hora que a gente recosta a cabeça, a única coisa que a gente pode fazer é chorar. E olha, eu quero agradecer a Deus, porque chorar eu posso, e eu choro um bocado. E eu sei, eu tenho certeza de que o Senhor diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria
vem pela manhã. Pois é. Ainda que eu não saiba o que vai acontecer amanhã, eu não preciso saber do que vai acontecer amanhã, porque o Deus que eu sirvo, Ele está amanhã lá. Antes que eu chegue lá, Ele já está lá. E se Ele está lá, e se a sua vontade é boa, perfeita e agradável, eu não preciso me preocupar. Eu quero agir como o salmista lá do Salmo 121, e diz assim: olho para os montes, de onde me virá o socorro? Aí no outro verso ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eita, meu irmão. Tá aí, quem sabe, sem voz, sem jeito, sem maneira de pedir, olha, sossega o coração, certo? Porque tem hora que a gente não consegue nem orar, tem hora que a gente não consegue concatenar as palavras, tem hora que a gente não consegue ajeitar o que falar, a gente fica buscando na nossa eloquência as palavras certas. Meu irmão, que Deus quer ouvir aquilo que o teu coração está falando. Abre a tua boca, tá chateado, fala, tá abusado, fala, tá magoado, fala, abre a tua boca, Deus conhece a tua dor. Agora, seja o que for que você for falar, fale com sinceridade de coração, amém. Porque a única coisa que você precisa reconhecer é que, apesar de tua dor, Deus é infinitamente maior para resolver todas as suas situações. Então, querido, querida, descansa. Se estão faltando palavras, diz como lá em Romanos 8, o apóstolo Paulo diz assim: da mesma maneira o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque a gente não sabe exatamente como pedir, a gente não sabe exatamente pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eita, coisa boa. Meu irmão, minha irmã, descanse. Quando as coisas parecem perdidas, quando você não consegue ver a solução, faça como os filhos de Israel. Ainda que você fique com o coração cheio de temor, descanse na certeza de que Deus não te abandonou no caminho, nem vai te abandonar nunca. E esse Deus que pode todas as coisas, é a Ele que você tem que clamar. Amém? Segunda atitude importante, certo? Vamos lá, a primeira é clamor, clame, certo? Clame com base na certeza de que Deus ama você e Ele não te abandonou, nem vai te abandonar nunca. A segunda atitude está lá no verso 14, certo? Quando Moisés, ouvindo tudo que ouviu, olha lá, Moisés guiando o povo ao longo, né, no caminho do deserto, pelo deserto, e ouvindo o povo reclamar com Moisés: olha, a gente não disse a você, será que não tinha cemitério suficiente lá no Egito para a gente ser enterrado lá? A gente não disse a você que não era melhor a gente ficar lá servindo aos egípcios para que a gente ficasse lá com todo o sacrifício, com toda a desgraça? Era melhor ter morrido lá como escravo. Vem para aí, gente. Eu estou falando aí do povo que viu a mão de Deus agir para libertar o povo do Egito lá. O povo viu, o povo passou por essa realidade. Talvez devesse ser um povo mais temente, mas estava lá reclamando. Hoje tem um mundo de gente assim. Todos os dias Deus abençoa, todos os dias Deus derrama a graça, todos os dias Deus mostra o seu poder, todos os dias Deus derrama do seu amor, mas na primeira dificuldade é o primeiro a largar a igreja, é o primeiro a não contribuir mais com ação missionária nenhuma. Quando a palavra do pastor é um pouco mais dura, a primeira coisa que diz: eu não vou mais ajudar essa igreja em coisa nenhuma. Ó, meu irmão, se o seu coração é assim, está na hora de mudar. Está na hora de mudar. E como bem diz o nosso querido Dom Paulo, na hora que a pessoa se chateia, a primeira coisa que ela faz é deixar de contribuir. Aí sabe o que acontece? Quando a gente não deixa a igreja crescer, quando a gente não permite que a igreja, através desses ministérios de amor, alcance vidas, ligue a sua televisão e você vai ver o que está acontecendo hoje, irmãos. Eu não preciso fazer nenhum juízo, nem lembrar você. Assiste, certo? Dá uma olhadinha nessas emissoras de televisão, algumas delas, boa parte delas hoje, só a misericórdia de Deus. E você vai vendo, certo? Os valores que a palavra de Deus quer conservar, todos eles sendo jogados na lata do lixo. Tudo se pode em nome do amor. Ah, é amor, é o amor. Puxa vida. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. Não se pode tudo em nome do amor. Sabe por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você pode amar mais o dinheiro do que a Deus. Você pode amar mais as coisas do que a Deus. Você pode usar as pessoas, tá entendendo? Usar as pessoas como coisas e
E isso é o que o mundo está fazendo aí fora. Então, quando isso tudo está acontecendo, sabe por quê? Porque o povo de Deus não ajuda. A igreja quer avançar, a igreja quer prosperar. Quando eu digo a igreja quer prosperar, é no campo missionário, irmãos. E aí você deixa de ajudar, você deixa de levar a sua contribuição singela, qual seja, para ajudar pessoas a serem abençoadas. Em nome de Jesus, reveja a sua posição. E vamos agora partir para a segunda atitude, porque o povo de Deus viu toda aquela realidade acontecendo e ainda foi reclamar com Moisés. E agora o que é que Moisés diz? Ele olha para o povo, em vez de ficar batendo boca, deixa eu lembrar você isso ou aquilo, tá certo? Moisés diz assim, tenham medo não. Não tenham medo. Então aqui está o outro grande segredo para a gente viver na realidade esses momentos em que a gente não vê a solução à vista. A palavra é essa, controle o seu medo, amém? Tenha medo não. Alô, minha gente, tem um medo bom, viu? Alô, escuta aqui. Tem um medinho que é bom, O medo nos permite, medo é um sentimento, foi Deus quem colocou ele para nós, Deus quem fez esse sentimento para a gente sentir, tá certo? Então eu tenho medo de subir em lugares muito altos, por quê? Porque eu tenho medo de cair, certo? Eu não sou nenhum ginasta, certo? Então eu posso lá ter um jeitinho para cair, mas olha, se a altura for demais, eu posso cair de mau jeito. Eu já vi um bocado de gente por aí cair, certo? E de mau jeito e prejudicar suas articulações, quebrar uma perna, quebrar um braço, etc., com uma queda simplesinha. Então, esse medo é bom. Para quem é como eu, que não domina tanto, com tanta destreza, essa parte física e tal, como é que fica? Então tem um medo bom, é por conta desse medo que eu não me meto, eu tenho medo de mexer em coisas com muita eletricidade, porque eu tenho medo de levar choque, então esse é um medo bom, alô? Porque se eu for com confiança excessiva, se brincar, eu morro num choque aí, eu não quero. Deixa isso para os meus amigos eletricistas, chegam lá e ficam até rindo, né? Pois é, por quê? Porque você não conhece. Então, coisas que a gente não conhece, é comum a gente sentir um certo medo. Agora eu estou falando aqui daquele pânico. Por quê, irmãos? O Senhor olha para nós e diz assim, olhe para a vida, olhe a sua vida, olhe para frente, olhe para o horizonte que Deus está colocando adiante de você. E a palavra é essa, não tenha medo de que você vai chegar lá. Eu fiz você, estou preparando você para você chegar lá. Então, não deixe o pânico tomar conta de você. Porque, irmãos, o medo em excesso, ele nos afasta da fé. A Bíblia nos ensina lá em 1 João capítulo 4, verso 18, diz assim, no amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora todo o medo. Irmãos, nós perdemos a concepção, a compreensão, certo? Quando o medo nos invade, a gente perde a compreensão da fé que é gerada no amor de Deus por nós. Então a palavra é essa, controle o seu medo. O povo, quando viu os exércitos de Faraó chegando, tá certo? Começou a se desesperar, tá certo? E o que Moisés disse foi o seguinte, eles estão vindo, estão. Moisés não pediu para eles fecharem os olhos. Moisés pediu para que vocês estão vendo, eles estão vindo, mas controlem-se. Certo? Controlem-se, por quê? Porque o descontrole vai tirar vocês do foco. O foco é a gente, lembra-se do último verso da nossa leitura? Diga ao povo de Deus que marche. E quando a gente olha, eu moro aqui onde eu moro, a gente está vizinho de um campo do exército, de um quartel do exército. E está o tempo todo lá os recrutas marchando e olha, a marcha exige cadência, organização, direção, direitinho. Se eu fosse militar, eu diria mais coisas, eu não entendo desse, mas a gente vê. Assista um desfile qualquer de escola ou de militares, não importa. Quando tem um desfilezinho, tá lá todo mundo em fila, organizado, direitinho, a música tocando e eles todos cadenciados, ou seja, quando o medo domina você, você perde a cadência, você perde a organização, certo? As coisas estão acontecendo e você não sabe em que direção você vai. E o Senhor está dizendo a gente, marche. Para você marchar, você precisa controlar o seu medo. Amém?
Não se deixe controlar pelo medo, se deixe controlar pelo Espírito de Deus, certo? Não se desespere, por quê? Porque o Senhor é a tua esperança, amém? Entendeu a segunda opção? Ok? Vamos relembrar? Qual é a primeira opção? Se você olhar para um lado, olhar para o outro e não ver solução, você tem que lembrar que Deus está presente, tá certo? E se Ele está presente, você não precisa ter outra razão para desconfiar dessa presença de Deus. Clame a Ele porque Ele está presente. E segundo passo prático, certo? Você vai clamar a Deus e vai controlar o seu medo. Amém? E aí vamos para o terceiro passo, certo? Nós somos 4 passos hoje, tá certo? O terceiro passo está lá em Êxodo 14, verso 13, certo? Diz o seguinte: Moisés, quando disse ao povo, não tenham medo, certo? Controlem o seu medo, ele diz assim, fiquem quietos. Olha só, fiquem quietos. Sabe o que significa isso? Não se precipite, ok? Porque se você se descontrolar e sair da cadência, você vai fazer a coisa errada. A tendência que nós temos de fazer, de tomar a direção errada, do jeito errado, da forma errada, na hora errada, é quando a gente se desespera. Então a palavra é essa, você precisa de muita coisa, menos ficar precipitado, ser precipitado. A atitude certa na hora errada é tão desastroso quanto a atitude errada na hora certa. Vou repetir, certo? A atitude certa na hora errada é tão desastroso quanto a atitude errada na hora certa. O que é que você precisa? Você precisa agir com a atitude certa na hora certa. A palavra é essa, meu querido, minha querida. Haja, tome uma atitude, mas que a sua atitude seja tomada no temor de Deus, tá certo? Seja em palavras, alô, se você precisa tomar uma atitude, precisa dizer algo, precisa dizer a verdade, precisa ser enfático, precisa ser duro até, você pode ser duro sem ser maldoso, sem ser maldosa, você pode ser duro sem ser, certo, mesquinho, mesquinha, você pode ser duro, ser muito dura nas suas palavras, sem você magoar, sem você pisar ninguém, sem você humilhar ninguém. Então haja, querido, querida, com as palavras certas. A Bíblia diz que como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Se você tem uma atitude a tomar, faça isso, mas faça no temor de Deus, porque nós somos chamados, irmãos, a sermos suaves naquilo que fazemos. Ainda que sejamos duros, ainda que sejamos enfáticos naquilo que a gente precisa fazer, nós não precisamos agir com violência. O que violenta o coração, o que violenta a alma, muitas vezes está ali na atitude escondida no coração e a gente magoando as pessoas, certo? Eu tenho dó das pessoas, porque eu sei o que eu estou falando, irmãos, eu já passei por situações assim, certo? De pessoas que me magoaram muito ao longo da minha caminhada e em tudo que faziam, estavam o tempo todo procurando magoar, sempre procurando, espetar no lugar que dói, espetar no lugar da ferida. Ao invés de curar, estava procurando abrir feridas e não é isso que a gente foi chamado a fazer. Então, seja qual for a atitude que você for tomar, não se precipite, haja com quietude de alma. Haja com quietude de coração. Lembre-se da palavra de Deus, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Eita, coisa boa, certo? Faça aí você um exame minucioso de você mesmo, de você mesma. Esse é um convite para a gente olhar para dentro, não olhar só para as circunstâncias, certo? Porque para você controlar seu medo, você vai ter que procurar uma força interior para você ter esse domínio próprio, esse autocontrole. E tendo esse autocontrole, você não se precipitar, certo? A palavra é essa, você não deve, certo? Você deve fazer um bom exame interior para que você exatamente não se deixe ceder confiando demais em você, confiando demais em você mesmo. Que é isso, pastor? Está dizendo que eu não devo ter autoconfiança? Não, querido, não, querida. Autoconfiança é muito bom.
Autoconfiança é essencial, todos nós precisamos de muita autoconfiança. Mas cuidado com ela. A autoconfiança em excesso vai ficar fazendo você achar que você pode todas as coisas, e quem pode todas as coisas é Deus. Dá para entender? Esse convite, para que você não seja precipitado, é exatamente você avaliar essa sua autoconfiança, certo? Porque, olha, uma autoconfiança em excesso, a autoconfiança exacerbada é o pódio da soberba. Dá para entender? Gente achando que pode todas as coisas, pode tudo, posso. Não, quem tudo pode, irmãos. Ah, mas pastor, está esquecido do que diz lá em Filipenses 4,13. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu digo, eu concordo, está lá escrito mesmo, mas dá uma lidinha no que está escrito antes. Paulo, quando diz isso, ele diz assim: aprendi, em tudo estou instruído, em tudo eu aprendi a viver com fartura quando aparecer necessidade. Eita, coisa boa. E ele sai dizendo, olha, passei por isso, passei por aquilo, passei por tantas coisas. Aí lá na frente ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Há uma palavra que não está escrita aí, mas ela está implícita aí. Ele diz assim, posso suportar todas as coisas naquele que me faz forte. Certo? Sabe quem faz você uma pessoa forte? É Jesus de Nazaré. Amém? Então, cuidado com a autoconfiança. Seja você plena dessa autoconfiança sadia que te faz bem. E cuidado para ela não estragar o seu dia, certo? Porque você pode muitas coisas, eu tenho certeza, mas você não é Deus. Amém? Um bocado de humildade vai te ensinar um pouco. Cuidado para você não aprender isso da maneira mais dolorosa. Amém? Tenha humildade diante de Deus e abrace a bênção que Deus tem para você. Reconheça a soberania de Deus. A Bíblia diz lá em Provérbios 18, diz assim, o coração do homem se exalta a si mesmo antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Dá para entender? Ok? Eu não vou repetir não. Sabe onde está isso? Provérbios 18, verso 12. E aí eu quero aqui começar a encerrar essa breve explanação para você, certo? Sobre o que fazer nos momentos em que a gente acha que está tudo perdido, em que a gente acha que não tem solução, né? Quando você olha para um lado, olha para o outro e diz assim, Senhor, eu vou fazer o quê? Aí você vai lembrando que Deus está com você o tempo todo, certo? E se Ele está o tempo todo, e se a sua vontade é boa, perfeita e agradável, você tem que clamar a Ele. Depois de clamar a Ele, você busca força em você mesmo, tá certo? E apesar das dificuldades, você pode controlar o seu medo, não deixa o medo lhe dominar, tá certo? E uma vez dominado o medo, tudo que você não precisa, agora que você dominou o medo, você não precisa dar um passo errado, você precisa dar o passo certo. Pensar direitinho no movimento que vai fazer, é não ser precipitado. E em último lugar, tá lá no verso 14, quando Moisés disse assim, os versos 14 e 15, como Moisés disse assim, o Senhor lutará por vocês, e vocês vão se calar. Vocês vão ficar vão ficar sem palavras. Louvado seja Deus por isso, aleluia. Tá certo? Então disse o Senhor a Moisés, por que estão clamando a mim? Eu disse assim, parem de clamar, a ordem é essa. Diga a eles que marchem. Meu irmão, minha irmã, palavra para mim e para você, viu? Confie em Deus e siga em frente. Tá difícil para você? Tá difícil para todo mundo, tá? No Salmo 37, verso 2 diz assim, deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Meu irmão, minha irmã, entrega o teu caminho a Ele, amém? É hora da gente fazer isso. Ele vai nos mostrar a saída. Se a gente ainda não viu, creia nisso. Saída tem. Se você ainda não viu, creia nisso. Solução existe.
Se você ainda não viu, ou você ainda não enxergou direito, e aí peça a Deus para Ele abrir seus olhos, como quando aconteceu com Eliseu e Geazi. Geazi não sabia o que estava acontecendo e Eliseu pediu a Deus para que Deus abrisse os olhos de Geazi. Geazi olhou e viu os cavaleiros de fogo, todos cercando a casa de Eliseu. Eita, coisa linda! É assim que Deus faz com você. Você nem está percebendo e o Senhor já deu ordem aos exércitos dele para tomarem conta de você. Ainda que você seja como eu, não mereça. Vê coisa linda? Pois é. Deus vai dar a você a saída, o jeito, a maneira, a hora, a forma, certo? Se você atentamente ouvir a Deus, tá certo? Na hora certa, Deus vai abrir o mar para você passar. Confie nisso. E você vai passar cantando o hino de vitória. A ordem vem de Deus. E lembre-se, mas o marchar é comigo e com você. Vou repetir. A ordem é de Deus, mas marchar é conosco. Rogo a Deus que você possa entender isso, porque Deus está esperando que você faça a sua parte. Faça a sua parte. Seja fiel. Olhe ao seu redor e ainda que tudo pareça meio difícil de você conseguir imaginar uma saída, lembre-se que Deus ama você. E se Ele ama você e pode todas as coisas, clame a Deus. Clamando a Deus, você pode olhar ao seu redor e ainda que as coisas pareçam muito tenebrosas, ainda que o seu coração esteja preocupado, lembre-se de que Deus está com você. Então controle o seu medo. Controle o seu medo. Tenha domínio próprio. E aí com o medo controlado, você vai poder agir, mas cuidado. Você tem que agir com equilíbrio, não se precipite. Ore, busque a Deus para que você faça a vontade dEle, seja em palavras, em ações, seja como for. Lembre-se que se Ele está com você, que te ama, que pode todas as coisas e te ajudou a controlar os seus impulsos interiores, agora você pode agir da maneira adequada, confiando em Deus e seguindo adiante. Amém? Vamos orar? Paizinho, muito obrigado. Obrigado porque a gente pode tomar as atitudes certas. Nos ajuda a dominarmos o nosso coração. Mais do que isso, nos ajuda a escancararmos as portas do nosso coração para o agir do Teu Espírito Santo, que nos ajuda sempre em amor, em graça. Portanto, nos abençoa, porque muitas vezes, não são poucas as vezes na vida em que a gente olha ao nosso redor e a gente não vê solução à vista. Mas se estamos contigo, a solução existe. E se for o caso, Senhor, luta por nós. Mas se for de nossa parte, nos ajuda a marcharmos e andarmos em obediência à Tua vontade. É tudo que a gente pede, porque é só o que a gente precisa. Em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te enchendo de fé, de coragem, de esperança e amor. Amém.